Glória a Deus! Nesse primeiro louvor, quero convidar os irmãos da casa a sair do lugar, cumprimentar nossos visitantes, amém? Hoje bastante visitante, então sai do lugar, dá um abraço nele, dá um cheiro, amém? Quem está na frente, quem está atrás, na lateral, esquerda, direita, não deixe de cumprimentar ninguém, beleza? Já tá valendo, hein? Jesus está aqui. Leva nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei e não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim, sou livre em nome de Jesus. Leva nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei e não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Com minha voz exaltarei. Eu sei que sou curado em nome de Jesus. Vamos lá, Deus está lutando! Deus está lutando, Dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado pra sempre, no nome de Cristo, cai o inimigo, e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado pra sempre, no nome de Cristo, cai o inimigo, e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado pra sempre, no nome de Cristo, cai o inimigo, e bradaremos grande ao Senhor. Viverei, não morrerei. o poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Com Minha voz exaltarei. eu sei que sou curado em. Deus está lutando.
Fazemos grande ao Senhor. E uma salva de palmas ao Senhor Jesus, aleluia. Louvamos e adoramos o nome do Senhor Jesus, amém? Seja bem-vindo mais uma vez à família Batista Filadélfia. Para nós é uma grande alegria ter todos vocês aqui, amém? Louve e adore o Senhor Jesus, derrame teu coração no Senhor Jesus, amém? Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, Com o dedo no chão, ouvindo os fariseus que a lei de Moisés os condenava pelos erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me beijar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Uma frase, atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. esse Que era sem pecado e não me condenou. no lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase, atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou? Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, Não há espaço pra mais nada. todo vazio Que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma
presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim Hoje é sua morada. a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não Me condenou no lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou no lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. todo E vazio o que havia em mim, mim hoje é sua sua morada. a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida Foi transformada. Minha vida foi transformada. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Te amo, Deus. Vamos lá, igreja, comigo. Tua graça nunca falha. Todos os dias. Louva, igreja. Estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão, a presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho,
eu cantarei da bondade de Deus. Para todos sempre és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel? És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Eu cantarei na bondade de Deus. Eu cantarei na bondade de Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, amém? Bem forte, aleluia. Louvamos, adoramos o Teu santo nome, a Tua majestade, a Tua soberania, Senhor Jesus, amém? Poder sentar, igreja, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos aqui visitantes. Eu gostaria aqui de apresentá-los, alguns aqui, mas depois eu creio que temos mais aí. Fernando e Silvana pode apresentar para nós também. Rodolfo, quem é o Rodolfo? Bem-vindo, Rodolfo. Primeira vez, né? E é aqui pertinho, aqui na Santo André. Ai, que bom, bem-vindo, Rodolfo. Wellington. Aí, fica em pé, mas você já está com a esposa, então já apresenta a esposa, as meninas também. E o nome da esposa? Jéssica, isso. E as meninas? Valentina e Sara, muito bem. Primos, tá, muito bem. Bem-vindos sempre, em nome do Senhor Jesus. Mais alguém que nos visita que eu não tenho aqui a informação? Tem um cartão em branco aqui, não sei quem seria. Ok, muito bem, meus irmãos. Hoje as crianças já saíram, elas vão ter uma aulinha delas, e os juniores hoje vão ficar aqui na igreja, para aproveitar aqui também a presença do pastor Lucas. Duas palavras aqui, meus irmãos. O ano passado, dia 9 de junho, você sabe o que eu passei, tive aquela parada, fui socorrido pelo Senhor através de irmãos, através dos médicos e enfermeiras,
toda a questão emocional, pela graça de Deus, fui curado, estou curado para isso, glória a Deus. E agora, dia 25 de outubro, novamente tive uma situação, e nós estávamos, como vocês sabem, indo num exame que minha esposa ia fazer, ali no Frischmans, e nós andamos meia quadra, eu falei, bem, não dá mais, não estou conseguindo, vamos para o hospital. Você pode achar que parece normal, não, eu tinha informação, que as pessoas falam assim para mim, se cuida pastor, se cuida pastor. Eu tinha todas as informações, o médico nosso, especialmente exames que fizemos há um mês atrás, um mês e meio, no máximo, estavam todos bons, e o cardio falou para mim, para nós dois, nota 10 para o exame de vocês. Aí você tem uma palavra do médico, do cardio, que está nota 10 nos exames, você começa a sentir algumas coisas, você vai reagindo. E eu pensei, vou reagir, alguma coisa aqui não está legal, mas vou reagir. E isso levou 15 dias nessas reações minhas. Teve um dia que eu subi a escada lá na casa da nossa filha, e aí cheguei em cima, estava muito cansado. Falei, não é possível, o que está acontecendo? Mas eu estava fazendo academia. E aí então, nessa sexta-feira do dia 25 de outubro, de manhã eu falei para minha querida, falei, bem, vamos para o médico, vamos para o hospital. Aí entramos no carro e eu fiz uma oração e falei, Senhor, nós já estamos indo para o hospital, mas mesmo assim, eu peço que o Senhor confirme. E passei uma mensagem para a doutora Cláudia, falei, olha, nós estamos indo para o hospital, não estou passando bem. E ela já sabia algumas coisas que eu tinha informado, e ela simplesmente respondeu, vai mesmo, vai para o hospital. Chegamos lá, e aí já me recolheram, disseram, você vai ter que passar por uma cirurgia, por marca-passo. A cirurgia correu tudo bem, graças a Deus. Marca-passo aqui está funcionando maravilhosamente bem. A pressão está equilibradíssima. Nunca tive uma pressão tão equilibrada. 13, 12, por 8, tudo assim, maravilhosa. E o coraçãozinho batendo firme. Mas, meus irmãos, aí, então, o que aconteceu? A pressão do pulso, que devia estar lá por 60, 70, eu não sabia, mas já estava em 30. Quando eu cheguei no hospital, estava 23. Ou seja, então o coração fazia a primeira batida e fazia isso aqui. Tinha que respirar para bater outra vez. Mas graças a Deus tudo correu bem. E a pastora me socorreu o tempo todo, ficou comigo todo o tempo, me ajudando, e também as enfermeiras, e fui restaurado. E agora estou numa fase, e por isso que vocês viram que eu estou com tipóia, você não pode me apertar desse lado esquerdo, porque eu tenho que tomar alguns cuidados que vai aí 60, 90 dias ainda. Faz parte desse processo. Mas estou bem, graças a Deus. Como estou relendo a Bíblia novamente no Velho Testamento, Deus falou comigo. Lembra que no ano passado eu falava aqui para vocês, o versículo de Salmo 9:9. O Senhor é um refúgio, um alto refúgio para o oprimido, uma fortaleza em tempos de angústia. E aqueles que conhecem o teu nome sabem disso. Porque o Senhor nunca desampara aqueles que te buscam. Isso falei várias vezes aqui nesse púlpito. E aí esse ano Deus falou comigo no Velho Testamento. Tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, o que nós falamos domingo passado, para que não tropece em coisas, e nem coisas que os teus olhos viram, para que não te aparte do teu coração os dias da tua vida. Ensina os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Olha só, quando Deus fala conosco através da palavra, é direto, meus irmãos. Coisa maravilhosa. Você pode dar glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a todos vocês que têm orado por mim, continuam orando. Gente de tantos lugares, orações gravadas que vêm, e Deus tem nos abençoado. E nessa manhã, meu coração bate um pouquinho mais de alegria, não altera, pode ficar tranquilo, as emoções estão sob equilíbrio, mas é muito bom receber a minha filha, meu genro e as netas. Venham aqui à frente, eu gostaria que vocês viessem aqui. Ele vai falar depois, vai explicar a missão que ele tem. Essas netas aqui são aquelas que
que a gente vai, atende de vez em quando, mas a vovó não aguenta, então tem que estar quase sempre lá. Então aqui estão a Lucy, a Lise, a Evelyn e a bebezinha Lara, que vai vir já, no final do mês, ou começo de dezembro, e o pastor Lucas. Gostaria que vocês, então, recebessem com uma salva de palmas para glorificar o Senhor Jesus. Amém? Amém. Obrigado. Pode sentar-se. Então, Lucas, palavra com você. Quero deixar o tempo necessário para você ter a liberdade. A última vez que você pregou aqui, você deixou uma lembrança para nós aqui, lembra? Faz muito tempo já. Bom dia, meus irmãos. É bom estar com vocês aí, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Faz muito tempo que eu não venho pregar aqui, gente, mas não foi por falta de convite, me perdoem. Meu sogro volta e meia está me chamando, mas as responsabilidades, os compromissos e a agenda está ficando um negócio realmente cada vez mais complicado aí ultimamente. Mas a verdade mesmo é que não é nem só a agenda e a parte ministerial, gente, mas pai de 2 meninas, agora 3 praticamente, realmente demanda bastante. Mas não com pesar, mas com uma alegria de compartilhar com vocês aí dessas demandas todas aí que têm surgido sobre esse tempo junto com as meninas também. Meu sogro pediu só para poder se apresentar um pouquinho aqui rapidamente, gente. Tenho feito um trabalho, já fazem aí pelo menos 15 anos, na primeira igreja de Bagia de Curitiba. Hoje estou liderando a juventude toda da nossa igreja, os campos da nossa igreja também, que hoje estamos em 9 outros lugares, em nome de Jesus, logo em mais lugares, ainda em mais países, porque igreja multiplica igreja, né, gente? É de poder chegar em mais lugares aí com a palavra de Deus também. E tem feito um trabalho muito diferente aí com a Semana de Avivamento, não sozinho, porque unidade se faz no plural, não no singular, né? E a gente tem trabalhado de faz um tempinho aí já também com esse movimento de unidade entre as igrejas, que hoje está em 110 cidades e 12 países diferentes, né? E a gente só ensina como fazer, o pessoal faz em outros lugares aí, nesse momento de unidade, reunindo pastores de cidades diferentes, de outras denominações, para o avanço do reino de Deus. Uma coisa maravilhosa. E hora que logo a gente quer voltar a ter culto no estádio também, aí, em nome de Jesus, né? E aí eu queria que você pudesse estar com a gente lá, porque nesse tipo de evento não é só para jovem, é para quem tem a alma jovem, meu irmão. Então tá tudo certo e a gente pode participar junto também, não é verdade? Amém? Meus irmãos, antes de entrar na mensagem, o sogro pediu para trazer também alguns livros. Deus tem dado mais uma direção de algumas mensagens, de alguns livros têm saído aí também. E eu trouxe alguns livros, depois o irmão quiser também pegar um desses livros aí para abençoar a tua vida também, tá? O primeiro deles aqui, gente, vai estar lá na saída depois, é esse aqui, ó, o Somos. Esse aqui está acabando, eu acho que eu tenho só mais 20 e acabou a edição já também. Teve que a editora para lançar mais um outro depois. Esse aqui vai falar sobre identidade, não sobre gênero, mas a nossa identidade em Cristo Jesus. Quem que a palavra de Deus revela que nós somos? Nós somos filhos, nós somos herdeiros do Senhor, nós somos embaixadores, somos templo do Espírito Santo e por aí vai. E é uma maneira de a gente poder restaurar a nossa identidade, quem a gente é realmente em Cristo. O outro que saiu no final do ano passado também, esse aqui, ó, Decore Salteado. Eu estava estudando na palavra um tempo atrás sobre vários textos que são muito conhecidos na palavra, mas nem sempre tão vividos. Tem muita gente que tem, por exemplo, o Salmo 91 aberto na porta de casa, mas está lá por proteção, mas não sabe nem o que diz o Salmo 91. Que a gente até imagina, mas não necessariamente decora de verdade, ou, além de decorar, viver o que a palavra fala realmente. Por exemplo, João 11,35 vai dizer, Jesus chorou. Mas chorou por quê? Deve estar chorando de tristeza, porque a gente nem sabe que ele chorou de verdade, né? Então, é tão interessante como a gente pode colocar os valores da palavra aplicados na nossa vida. Eu queria depois incentivar a gente poder estar crescendo cada vez mais. E um que eu vou falar na mensagem hoje aqui, vou só mostrar rapidinho para você, o último aqui, ó. Eu nunca imaginei, gente, que eu ia escrever livro para criança, tá? Mas depois a gente virar pai, as coisas mudam bastante a nossa vida. Então aqui, ó, histórias bíblicas na visão dos animais, contando as histórias bíblicas de acordo com a perspectiva dos animais aí, vendo os fatos bíblicos. Então, por exemplo, a gente vai ter ali, já em Gênesis, um elefante tentando contar como que foi Adão escolhendo nome para cada animal, ou a tartaruga da Arca de Noé, que foi escolhida para ser a tartaruga que ia agora poder, junto com a vovó tartaruga, entrar na arca e depois contar a história para os netinhos também. Amém, gente?
Chega de propaganda, vamos para a palavra que é o que importa, amém? Glória a Deus. Meu irmão, eu queria olhar com você hoje aqui para a palavra de Deus, e você que gosta de anotar a mensagem, hoje o tema dessa mensagem é fardo leve. Eu queria olhar para a palavra, ainda mais porque é final de ano, eu não sei se só eu, se você também está meio cansado. O ano, gente, que ano interessante, rápido, mas que ano mais difícil a gente tem passado aí também. E sabe, algumas semanas atrás, estava conversando com a minha esposa, que eu estava muito cansado e estava com muita demanda e com muita correria, e é frente para cá, frente para lá, e aquela coisa toda. Só que ela falou assim, mas não é de hoje, já faz tempo. E ela pegou os cadernos de oração dela e começou a olhar um pouquinho mais e vendo assim, olha, mas que ela faz a mesma oração faz tempo. Senhor, abençoe meu marido porque ele está muito cansado. E eu não sei se sou só eu, mas eu acredito que tem muita gente que está cansado, sobrecarregado, e hoje eu vim trazer para você um refrigério diretamente do Senhor, para você ter um fardo leve em nome de Jesus, amém? Só para você ter uma ideia, meu irmão, outro dia, na correria do nosso dia a dia, lá na nossa casa, eu estava junto com a minha esposa lá, e a gente estava correndo na manhã, para preparar o café para as crianças, arrumar elas para sair, aquela coisa toda, e daqui a pouco eu lembrei que eu tinha que ter dado o remédio para o cachorro, mas eu achei que tinha dado, mas não sabia, e comecei a conversar com ele, procurar, e falei, não é que eu comi até o remédio do cachorro, gente? Ora pelo pastor aí, passo bem, está tudo certo, mas é tanta coisa, tem umas horas que a gente começa a ficar meio complicado as ideias, não é verdade? E eu queria olhar com você para a palavra de Deus, como é que a gente pode alinhar as nossas demandas, como é que a gente pode ter um fardo leve, como o Senhor também traz para nós esse mesmo fardo. A impressão que dá, meus irmãos, é que os dias e os meses estão ficando cada vez mais rápidos, é tanta informação, é tanta notícia, é tanta catástrofe, é tanta responsabilidade, compromisso, função, demandas que parece que não vai dar conta, e para piorar tem o time de alguns aí que não se ajuda também no futebol. Gente, que negócio complicado, não é verdade? E olha só, meu irmão, você está sobrecarregado, muitos de nós estamos cansados, sobrecarregados, e eu queria olhar com você hoje para a palavra de Deus e entender como que a gente pode aliviar os nossos fardos. O livro de Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 28, vai falar, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, nos visita hoje, nessa manhã, Pai. Queremos sair daqui hoje renovados e aprendendo juntamente com o Senhor, como que o Senhor lida com tantas demandas, como o Senhor que nos ensina, nos inspira, nos pode nos ajudar a entender como conduzir a nossa vida para que possamos ter esse fardo leve, esse jugo suave que a Tua palavra nos revela realmente. Pai, nos visita hoje, nessa manhã, Deus, nos fala através do nosso coração, da nossa razão, nós te damos liberdade para ministrar hoje em cada um de nós e possamos ser aqui renovados pelo Senhor. Pai, essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero olhar com você para a palavra e aprender com Jesus, que tinha tantas demandas, tantas responsabilidades, o seu ministério ainda aqui na terra, e era a multidão que procurava, e as pessoas estavam atrás dele, e o negócio não parava, e eu ficava pensando assim, Senhor, mas como é que o Senhor conseguiu lidar com tanta coisa, e ainda assim conseguiu manter um equilíbrio, e é isso que eu quero ver na minha vida. E sabe, tem muitos livros hoje em dia que vão trazer novas inspirações para a gente, a nos ajudar, não somente livros cristãos, mas às vezes a gente quer tentar ver livros sobre produtividade, sobre rotina, e você vai ler vários e vários livros por aí. Tem o Clube das 5 da manhã, e tem o não sei o que lá, e tem um monte de livro tentando ensinar a gente a lidar com sobrecarga, com peso e tudo mais, mas aquelas estratégias funcionaram com uma pessoa ou um grupo de pessoas, mas não necessariamente funcionam com você. Outro dia eu estava lendo um livro muito interessante, já fica a indicação da leitura aí também, Redimindo o Seu Tempo, o autor Jordan Raynor, muito bacana o livro, e ele começou a perguntar para Deus, depois de ter feito vários livros de autoajuda, de gestão do tempo e aquela coisa toda, mas Senhor, como é que o Senhor cuidava do tempo? Como é que o Senhor conseguia lidar com tantas demandas? E hoje eu quero olhar com você para a palavra de Deus, no livro de Lucas, do capítulo 4 até o capítulo 6, com 3 situações diferentes em que o Senhor Jesus nos ensina, nos inspira e nos ajuda a lidar com as nossas próprias demandas, com os nossos fardos, para que eles se tornem cada vez mais leves em nome de Jesus. O trabalho de Jesus começa a tomar evidência, a sua fama começa a crescer, as pessoas começam a trazer mais e mais e mais demandas, e Jesus nos ensina nessas 3 situações como que o nosso fardo pode ser leve e suave.
Primeira situação aqui que nós precisamos entender, abre a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 42. Lucas 4, a partir do verso 42, diz assim a palavra: Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. A primeira maneira de lidar com a sobrecarga, gente, que a palavra nos ensina, é que nós precisamos aprender o que Jesus ensina nesse texto, que é o reconhecimento da dependência. Jesus já sabia, ele é aquele que já conhece passado, presente e futuro, que o próximo dia seria um dia pesado. As multidões, inclusive, foram atrás dele, mas ainda assim, quando ele vai se preparar para um dia mais pesado de trabalho, o que ele faz no texto? Ele se retira, ele se antecipa e se retira para orar e para buscar ao Senhor, porque ele, quando amanheceu, saiu e foi para um lugar deserto. E é interessante porque no início do capítulo 4, Jesus é impelido pelo Espírito para o deserto. Logo depois, seu ministério começa na região da Galileia, um local onde estavam os perdidos, os esquecidos, um local de passagem, de descanso, por causa da água, um lugar extremamente propício para alguém começar um ministério como o ministério de Jesus. Aqui, Jesus já havia curado o endemoniado de Cafarnaum, já havia curado a sogra de Pedro. Quem é esse que até a sogra cura? Voltando para a mensagem aqui, as pessoas levavam seus amigos e familiares para que Jesus os curasse, e é interessante porque algumas pessoas estavam começando a dizer: será que esse não é realmente o Messias? Será que esse não é realmente o Filho de Deus? O ministério cresce, as multidões estavam ansiosas para verem, falarem com ele, serem curadas por Jesus, e ele vai descansar, acorda mais cedo, vai para um lugar deserto, e o texto continua e vai dizer que as multidões foram procurar ele no deserto. E sabe, o reconhecimento da dependência é o que nos falta muitas vezes. Às vezes achamos que somos autossuficientes, que damos conta do recado, que conseguimos resolver as situações, mas o que nós mais precisamos muitas vezes é voltar a colocar o Senhor no primeiro lugar. É fazer da coisa mais importante realmente a mais importante. Quantas vezes, em meio à correria do nosso dia a dia, deixamos o Senhor de lado, o devocional passa desapercebido e quando você vê, você passou já um dia, 2, 5, 10, um mês, sem estar buscando o Senhor, sem ter o teu tempo de secreto, sem estar reconhecendo que nós simplesmente dependemos do Senhor para tudo aquilo que nós fazemos. Dependemos do Senhor para levantar, para respirar, para poder cuidar dos nossos filhos, para cuidar da nossa casa, para trabalhar e por aí vai. Mas a gente simplesmente entra no modo automático, resolvendo milhares de demandas, sem buscar entender do Senhor. Pai, me mostra, me ajuda a entender o que está acontecendo. Eu tenho uma prática, eu faço meus devocionais normalmente pela manhã, a não ser quando a madrugada é um pouco diferente. Isso você vai entender para um pai com crianças pequenas, chegando uma terceira criança, quando você passa a madrugada acordado, não tem como você acordar de manhã, você já está acordado mesmo, daí fica mais difícil, a gente vai dando uma equilibrada, né, aquela coisa toda. Mas, normalmente pelas manhãs, eu tenho um costume de, além dos meus pedidos de oração, eu oro pela minha agenda, eu oro pelas demandas, eu oro pelos atendimentos pastorais que eu vou ter. Eu lembro que uma das vezes eu estava orando, e eu via que eu tinha já alguns atendimentos complicados que eu iria fazer naquele dia, naquela tarde. E eu estava orando por um rapaz específico da nossa igreja que eu já imaginava que ia ser meio difícil a conversa. Enquanto eu orava por ele, Deus me deu um texto para mandar para ele, que era guarda a espada. Eu falei assim: Deus, mas que texto estranho para mandar para alguém. Mas o senhor mandou para mandar mesmo, confirmou. Eu falei: então vou mandar para o rapaz lá esse texto. Mandei para ele, o infeliz nem me respondeu, gente. Meu irmão, já que eu sou um pastor de fora daqui, fica a dica: quando o pastor te manda uma mensagem, responda o seu pastor, por favor. Ajuda muito, tá? E aí, né, já ajuda, né? Fica a dica aí, pastoral também já, né? Fala, Deus, que hoje é o dia para você responder até o WhatsApp do pastor, né? Mas olha que interessante. 2 semanas depois, ele me encontrou na igreja e falou assim: pastor, me perdoa, você mandou mensagem, eu não respondi, eu fiquei bravo. Eu falei: mas por que, meu irmão? Pastor, você não imagina. Eu estava em casa, eu tinha acabado de saber que um homem estava dando em cima da minha esposa, eu perdi a cabeça, fui na cozinha, peguei uma faca e estava saindo de casa para pegar o carro, e o senhor me manda aquele texto, pastor? Meu irmão, olha que coisa maravilhosa, Deus me abençoou, não só o irmão, eu não precisei nem visitar na cadeia, nem fazer funeral, o meu trabalho foi mais leve. Se você reconhecer a dependência de Deus,
o Senhor nos abençoa dessa maneira, porque Ele alivia o nosso fardo. Olha que coisa maravilhosa. Presta atenção nos textos que teu pastor manda para você, meu irmão. Não é verdade? Mas olha só que interessante. Às vezes nós achamos que trabalhar mais nos rende mais. George Miller, um grande avivalista do Senhor, que foi quem criou os orfanatos quando as crianças ainda eram mantidas nos manicômios, né? Ele dizia que mais vale 1 hora de oração seguida de 4 horas de trabalho do que 5 horas de trabalho. Por quê? Eu estou reconhecendo que eu dependo do Senhor para aquilo. A produtividade aumenta se eu coloco o Senhor no lugar de onde Ele nunca deveria ter saído juntamente com as nossas vidas. Quando Jesus vai falar sobre o jugo, esse termo na época significava se tornar discípulo de alguém ou estar sobre o jugo de alguém. Mas Jesus vai dizer que o seu jugo é suave. E então, se está pesado, devemos estar fazendo alguma coisa errada. É interessante porque nessa visão do texto de Mateus, no capítulo 11, eu fico imaginando nesse instrumento da agricultura como 2 animais puxando esse jugo para poder arar a terra. Só que eu fico pensando assim, tá, Deus, mas como é que funciona esse negócio? Né? Se são 2 animais, os 2 precisam estar no mesmo compasso. Mas eu fico imaginando, mas se fosse eu um desses animais e o outro fosse o próprio Cristo? Se está pesado porque eu estou rápido demais ou devagar demais, mas o Senhor está sempre no mesmo passo, sempre no mesmo compasso, e é a gente que está acelerando ou ficando mais para trás muitas vezes. Mas o Senhor não vai mudar o compasso dele. E a gente está tão desesperado por tantas coisas, mas o que a gente mais precisa é voltar e reconhecer que dependemos dele. Reconhecer que a gente pode colocar sim ele em primeiro lugar e voltar a alinhar o nosso coração com o coração dele, o nosso ritmo com o ritmo dele, para que possamos andar de uma maneira um pouquinho mais leve. Aprender a entregar para o Senhor antecipadamente as nossas causas, os nossos problemas, em busca de soluções. Outro dia, eu estava num acampamento, um tempo atrás, na verdade, já faz um tempinho até, e eu lembro que era um acampamento de crianças que eu fui pregar, acho que eram crianças de 6 a 9 anos de idade, e o pessoal lá, de uma maneira extremamente pedagógica, queria ensinar para as crianças, durante o acampamento, como era lidar com o fardo pesado do pecado. E eles mandaram fazer umas mochilinhas daquelas que você puxa com uns fiozinhos assim, né? Parece que era de guardar chuteira, não eram tão grandes assim, e cada criança ganhou de presente uma bolsinha daquelas. Coitados, nem sabiam do terrorismo que acontecia naquele lugar. E cada vez que uma criança desobedecia, fazia uma coisa errada, que não podia ser feito, cada criança recebia uma bolinha, daquela de piscina de bolinha, que não é pesado, mas é volumoso, para colocar dentro da bolsa que ela estava atrás. Colocaram as regras que as crianças tinham que fazer tudo com a bolsa, só podia tirar para dormir e tomar banho, gente. Que dó daquelas crianças, gente, que negócio mais estranho, aquela pedagogia daquele acampamento. Tinha criança, gente, que na primeira noite estava com a bolsa cheia já, tinha que entregar uma segunda. Meu irmão, se você quer entender e aprender mais sobre paciência, se quer aprender mais sobre ser pleno no Espírito, eu aconselho você a ser voluntário num retiro de crianças da igreja aí também, para ajudar aqueles anjinhos maravilhosos que estão lá todos juntos num quarto e cuidar de 10 ou 12 crianças. É uma experiência maravilhosa, meu irmão. Você vai crescer na sua intimidade com Deus de um jeito que você nunca esperou antes. Você vai precisar obrigatoriamente depender de Deus, porque se for depender do teu conhecimento, da tua paciência, você não consegue realmente. Mas foi interessante porque as crianças iam errando e fazendo as coisas lá, iam ganhando as bolinhas e colocando nas costas. E dava uma dosinha daqueles meninos, gente. Por mais que os meninos lá também eram uns pecadores, que não era fácil mesmo lá, mas que dó que dava dos meninos lá, carregando aqueles negócios pesados, jogando bola. Tio, não aguento mais, está me atrapalhando e não sei o que, aquela coisa toda. Não era pesado, mas fazia um volume grande. Criança pequena, gente, atrapalha mesmo. E aí no último dia, me falaram para preparar uma mensagem que era para falar sobre como que a gente entrega o nosso fardo nos pés da cruz de Cristo. Só que os tios não tinham contado para as crianças, e era para ver se elas conseguiam entender, mas elas não tinham entendido. E tinha uma cruz lá no palco do lugar do retiro, né, do lugar dos cultos, desde o primeiro dia. E quando eu fui terminando a mensagem, falei, gente, essa cruz está aqui desde o primeiro dia. E se você quisesse, você podia trazer desde o primeiro dia o teu fardo, o teu peso, as bolinhas que estão dentro da sua sacola, aqui na cruz de Cristo. Falei, eu não acredito, tio. Como é que você me contou um negócio desse antes? Eu não aguentava mais carregar esse negócio aqui nas minhas costas, aquela coisa toda. E sabe o que torna a nossa vida pesada? É o peso que a gente coloca nas nossas costas. O Senhor hoje está aqui nesse lugar dizendo, filho, pare de carregar fardos tão pesados. E lembra que você pode entregá-los na minha cruz. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Por que ele é leve? Porque nós entregamos o nosso fardo diante da cruz de Cristo. E sabe, é uma história tão simples, mas parece muito com a nossa.
1 João capítulo 5, versículo 3, porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Você confia que Deus pode sim todas as coisas? Então por que você não entrega as tuas causas, os teus problemas, as tuas situações, os teus fardos e os teus pesos, para que Ele possa resolver também? Segundo lugar, senão o pastor se empolga demais aqui, o alinhamento das demandas. Avança a tua Bíblia um pouquinho aí, Lucas capítulo 5, versículo 15. Lucas capítulo 5, versículo 15, das situações aí de Lucas 4 a 6, que Jesus nos mostra como lidar com o nosso fardo. Lucas 5, versículo 15, diz assim: porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para ouvir e serem curadas das suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Eu acho maravilhoso a maneira como Jesus nos ensina, sem precisar fazer dessa maneira, porque o que Ele está fazendo aqui é ensinando a nós como lidar também com as nossas demandas, e o que Ele faz aqui é que Ele está alinhando as demandas. O que Ele está mostrando, gente? Quando o Senhor está num momento do ministério dele, em que ele começa a tomar ainda mais evidência, as multidões o procuravam, se falava sobre ele, se fosse os nossos dias, talvez o ministério de algum homem de Deus aí também, talvez o que ele ia fazer agora, ele ia estar sendo convidado para dar nos principais programas de televisão, ia estar bombando nas redes sociais, ia estar nos principais lugares e principais igrejas ao redor do mundo, pregando e viajando para tudo que era lugar. Mas Jesus não faz nada disso, porque não tem a ver com o propósito daquilo que ele havia sido chamado para fazer. Mas ele simplesmente se retira para lugares solitários e orava, porque ele não queria que o seu coração fosse levado por aquilo que estava acontecendo ao seu redor, mas para que ele pudesse sim manter e cumprir o seu propósito, e o seu propósito até o final. Porque é interessante, porque Jesus não caminha por demandas, ele caminha por propósitos. Mas muitas vezes nós nos deixamos levar por tantas outras coisas que estão ao nosso redor, mas o que nós mais precisamos é alinhar as nossas demandas com o Senhor. As demandas da multidão são insaciáveis, as demandas da multidão são cada vez maiores, mas é interessante a gente olhar porque a gente não vai dar conta de tudo. Eu não vou dar conta de todas as demandas que as minhas filhas têm, eu não vou dar conta de todas as demandas que as minhas ovelhas trazem, eu não vou dar conta das minhas próprias demandas, quanto mais os outros, meu irmão. Por isso que eu preciso alinhar as demandas com Deus. Senhor, eu estou gastando força demais em muitas áreas, o que é mais importante? Onde que eu tenho que dedicar mais tempo? Onde que eu preciso colocar as minhas forças? Eu quero alinhar as minhas demandas com Deus, porque às vezes, no modo automático, estamos fazendo tantas e tantas demandas, mas não estamos fazendo necessariamente aquilo que Deus nos chamou para fazer. Tem um livro muito interessante do C.S. Lewis, não sei se você já chegou a ler, fica a indicação de mais um livro de leitura aí também, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Nesse livro, de uma maneira muito cômica, até engraçada, C.S. Lewis vai tratar, na verdade, entre dois demônios, um mais experiente, o tio Maldonado e o seu sobrinho, de como eles deveriam fazer para afastar ou desviar os cristãos do caminho. E é interessante, uma das estratégias que eles trabalham, de maneira até bem engraçada, você fica olhando a maneira que eles conversam, é que eles falam sobre o reino do ruído. Eles falam, olha, uma das estratégias que mais funciona para fazer com que as pessoas parem de buscar a Deus é envolvê-las no reino do ruído. O reino do ruído, gente, é uma agenda lotada. São a perda de tempo que nós temos tão grande meio às redes sociais, a perda de tempo muitas vezes são as agendas cada vez com mais e mais coisas e responsabilidades e tudo mais, que nos fazem não ter tempo para Deus, não ter tempo para alinhar o nosso coração com o coração do Pai, e a gente vai se perdendo, e não são simplesmente coisas erradas, gente, são as coisas do dia a dia, é eu levar a criança da escola, é correr para cá, correr para lá. Onde que Deus está no teu dia a dia? Qual é o momento que você tem alinhado as tuas demandas com o Senhor, para você não ficar só correndo e correndo e correndo, porque quando você olha para trás, gente, já passou mais de um ano, e quando você olha para trás, já passou às vezes mais de 10, e a gente não está vivendo coisas novas com o Senhor, porque a gente não está alinhando as nossas demandas com Ele. Onde que está precisando melhorar isso na nossa vida? Quando a nossa primeira filha nasceu, a Lucy, eu e a Evelyn, nós tínhamos feito vários cursos, vários livros que tínhamos lido sobre paternidade e como lidar com uma criança pequena, afinal, pais de primeira viagem, né, gente? A coisa é um pouquinho diferente. Mas eu lembro que teve uma madrugada que a Lucy começou a chorar e ela não parava de chorar por nada, meu irmão. Eu já estava orando, eu estava dando volta, eu tinha dado 7 voltas na casa já para ver se funcionava, não tinha o que fazer, meu irmão. Eu já tinha orado de joelho, já era sentado, orando deitado,
Depois de 4 horas de uma criança chorando de madrugada, você não está nem respondendo pelos teus atos mais, na verdade. Eu estava clamando, implorando, gente. Não tinha mais jeito. E tinham todas as técnicas que nós tínhamos aprendido, tinha utilizado. Era a bolsinha de semente esquentada, né? Era o ofurô, para ver se a criança acalmava um pouquinho, para ver se de repente podia ser algum tipo de cólica. Era massagem, era a bicicletinha que você fazia na perna, que chacoalha os pais, sabe o que eu estou falando aí também. E tinha tudo que eu tinha tentado lá, nada dava certo. Tem uma hora que eu estava desesperado, eu sentei na cama, é minha vontade, meu irmão. Se não era dormir, porque eu não tinha como dormir mesmo, era de chorar, porque eu não sabia mais o que fazer. E aí, naquela hora, eu lembrei que quando nós estávamos no hospital, uma enfermeira nos encontrou e falou assim, olha, papai, mamãe, se um dia a criança, vai que, por acaso, quem sabe, né, todavia, ela começa a chorar, não para, se você colocar a criança, o ouvidinho dela bem próximo do coração do pai ou da mãe, ela lembra do tempo do ventre e para de chorar. Mas, gente, aquilo não estava nos livros. E eu não acreditei muito, mas naquela hora, para quem tinha tentado de tudo, o que custava tentar mais uma coisa, né, meu irmão? Você está desesperado, né? E fui colocando ela bem perto do coração, e aí foi interessante porque ela foi se acalmando e parou de chorar. Na mesma hora, o Espírito Santo de Deus me visitou e falou assim, Lucas, você é igualzinho à tua filha, você anda inquieto, e o que você mais precisa é voltar para o meu colo para alinhar o teu coração com o meu coração. Estamos muitas vezes desalinhados com Deus, fazendo as coisas certas, corretas. Não estou falando sobre pecado aqui, estou falando sobre uma agenda lotada, meus irmãos. Será que está na hora de acordar um pouquinho mais cedo? Dormir um pouco mais tarde? De otimizar algumas coisas? Às vezes aquele tempo do carro, que você vai colocar alguns louvores, ter um tempo com o Senhor, no trânsito que você tem, no dia a dia, na locomoção. Quais são as áreas, quais são os momentos, os lugares em que você precisa alinhar as demandas com o Senhor? E sabe, tem uns irmãos que muitas vezes estão cansados porque estão assumindo uma responsabilidade que não é tua. Eu conheço muitos irmãos da nossa igreja, lá na primeira igreja batista, que colocaram sobre si a responsabilidade de resgatar os seus filhos. E é uma oração antiga que eles fazem. Mas sabe, nós vamos orar, mas quando você está com algum filho, alguém muito próximo a você, que está afastado dos caminhos do Senhor, a impressão que dá é que não existem mais palavras que você pode trazer para aquela pessoa voltar para os caminhos. E você está cansado, desanimado, desgostoso, às vezes até, porque você tentou de tudo. Mas sabe, está na hora do quê? Está na hora de voltar para o secreto e voltar a alinhar as demandas do Senhor. Esse filho também é teu, essa filha também é tua. E eu sei que é do teu interesse resgatar os nossos filhos e um dia a nossa casa toda servirá ao Senhor. E eu não vou parar de orar, de jejuar, de buscar, porque não tem mais o que eu possa fazer para resolver essa situação, mas o Senhor pode fazer. Porque só o Senhor pode tocar o coração dos nossos filhos, só o Senhor pode tocar o coração dos nossos pais, dos nossos parentes, dos nossos vizinhos. Senhor, faz algo que eu não sei explicar, mas traz de volta essas crianças em nome de Jesus. Lá na igreja eu escutei uma história outro dia que o pastor Pascoal estava contando, de um jovem que havia se afastado dos caminhos do Senhor e a sua mãe orava muito por ele, tinha tentado de tudo para que ele resgatasse para o Senhor, mas ele estava entregue nas drogas. Um dia aquele jovem vai para uma favela de Curitiba e uma senhora de uma das casas percebe que ele está na porta da casa dela e ela começa a dizer para ele assim, vai para casa, volta para casa que a tua mãe está chorando por você. O Senhor está mandando te dizer, volta para a tua casa. E aquele jovem não queria saber de nada mesmo, não queria ir embora. Aquela mulher, indignada, foi na cozinha dela e pegou a grade do fogão e começou a bater naquele menino. Vai para casa que a tua mãe está orando por você agora, você precisa voltar para casa agora. Aquele menino indignado foi embora para casa. Quando ele chegou, a mãe dele estava ajoelhada na sala de casa, orando por ele para que Deus trouxesse aquele menino de volta. Ele entra em casa e tamanha presença, aquele menino volta para os caminhos do Senhor e acerta a vida dele. Mas às vezes a gente acha que a gente pode resolver na força do braço, na nossa experiência, no nosso conhecimento, nos nossos estudos, mas nem tudo se resolve dessa maneira. Sabe, o que nós precisamos voltar a fazer é alinhar as nossas demandas com o Senhor, a dobrar os nossos joelhos e falar, Senhor, isso aqui eu não sei resolver, eu já tentei de tantas formas, me ajuda, Pai, me dá a direção, o Senhor pode tocar o coração, o Senhor pode trazer de volta, o Senhor pode me ajudar a tomar uma decisão, o Senhor pode me ajudar a não perder uma situação que talvez está sendo difícil de resolver e de lidar. E sabe, a ditadura da urgência do reino de ruído tem cobrado um preço muito alto dos cristãos, que é o preço de decidir e agir sem a orientação do Espírito Santo. Isso gera um fardo extremamente pesado para nós. Às vezes colocamos peso demais na responsabilidade. E sabe, não ter tempo para Deus, eu não sei se acontece aqui, mas lá na igreja com a juventude, sabe o que acontece? Eu chego para alguns jovens da igreja e falo assim, cara, agora eu estava numa ajuda tua,
você começar, já está um tempo aqui na caminhada cristã, você começar a ajudar a liderar, cuidar de uma célula, um grupo pequeno, discipular alguém aqui na igreja. Você, pastor, agora eu não posso, que eu estou me preparando para o vestibular. Aí ele está lá estudando, né? Aí ele não pode assumir nada na igreja. Daqui a pouco ele passou no vestibular, olha que bênção, glória a Deus, coisa maravilhosa. Aí o pastor, agora eu estou na faculdade e eu estou aprendendo a lidar com aquilo e agora chegou aí a parte do TCC, então eu não vou conseguir ajudar, pastor. Não, pastor, mas agora chegou um estágio, então além do trabalho, além do estágio tem a faculdade. Então, ó, quando acabar a faculdade, pastor, pode deixar que daí eu estou junto aí, né? Não se preocupe que eu vou ajudar a trabalhar na igreja. Aí passa lá a faculdade, pastor, você não acredita? Olha que bênção, eu passei num processo seletivo de trainee. Que maravilha, coisa abençoadora do Senhor. Só que agora eu não consigo, porque eu vou ter algumas viagens, algumas responsabilidades. Pastor, olha que coisa maravilhosa. Eu ia ajudar agora, mas não é que eu comecei a namorar, noivei e vou casar, pastor. Pastor, agora eu vou ajudar. Pastor, minha esposa engravidou, olha que bênção do Senhor. E vem um filho, vem 2, vem 3, pastor, agora vai dar certo. Mas eu senti que eu precisava fazer o doutorado agora, pastor. E as desculpas são inúmeras, meu irmão. E o tempo vai passando, e a grande questão é que a gente não está fazendo a missão do Senhor nessa terra. Estamos cuidando mais das nossas coisas, não tem nada de errado com essas coisas, não me entenda mal, mas não estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E o que Ele nos chamou para fazer? Discípulos, na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa cidade, no nosso país e pelo mundo afora. Será que você está cumprindo a missão daquilo que o Senhor tem chamado a gente para fazer de verdade? Às vezes nós terceirizamos a missão de Deus. Ah, não, mas agora deixa o pastor faz lá. Meu irmão, Deus colocou você na tua casa, sabe por quê? Da tua família, porque é você que vai alcançar aquelas pessoas. Eu posso orar, posso abençoar, posso visitar, mas a responsabilidade não é minha, é tua. Você para de terceirizar o sacerdócio que Deus colocou na tua vida, meu irmão, e volta a alinhar as demandas com o próprio Pai. Não se esqueça, Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Última maneira de termos um fardo mais leve na nossa caminhada é o endosso das decisões. Passa mais uma página da Bíblia aí, Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. Diz assim a palavra: naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou para si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. O ministério de Jesus vai crescendo, vai tomando cada vez mais evidência. Multidões já estavam seguindo a Jesus. Você vê ali uma pesca maravilhosa no capítulo 5 de Lucas. Quando chega no capítulo 6, logo no início, o Senhor Jesus se retira para o monte e passa a madrugada inteira orando, porque ele já estava preparando a transição do seu ministério. A transição ministerial não acontece na velhice, ele acontece durante o ministério. E aí ele vai preparar e vai lá para o Pai: Senhor, me revela, me mostra, eu quero o endosso do alto com relação à decisão de quem serão os 12 escolhidos que vão dar sequência ao ministério, sobre o fundamento da igreja, daquilo que vai começar no livro de Atos. E o Senhor já tem toda aquela resposta do Senhor, porque quando ele toma a decisão com relação aos nomes, o próprio Deus também já havia revelado para ele. E sabe, é interessante porque em meio ao reino do ruído, uma das coisas mais fáceis é tomarmos decisões precipitadas, sem a direção do alto. Você tem ideia, meu irmão, de quantas decisões, isso é estudo agora, tá? Nós tomamos por dia? Normalmente as mulheres tomam mais decisões do que os homens, tá? Essa é a realidade. Mas você tem ideia, quando eu falo de decisões, até de piscar, de coisas simples, não só decisões complexas, não é só com relação que você vai comer, aquela coisa toda. Tem alguns estudos que dizem que nós tomamos cerca de 35 mil decisões por dia. A maioria delas são automáticas, como respirar, né? Andar, dar o passo, aquela coisa toda. Mas existem decisões que vão mudar a nossa vida e que nós podemos ter um grande privilégio de perguntar para Deus. Porque, meu irmão, decidir sobre algo ruim e algo bom, é fácil decidir sobre algo bom. Agora, como é que você decide entre duas coisas boas? Como é que você decide sobre coisas que você não consegue enxergar, o próximo passo, o futuro? Essa é a orientação daquilo que o Senhor traz para nós. Existem decisões que a Bíblia nos mostra claramente qual deve ser a direção que devemos tomar, mas existem decisões que a Bíblia nos dá um norte, mas que são difíceis de serem tomadas. E na minha vida, junto com a minha família, a nossa casa, a gente prefere ter o endosso do alto em meio às decisões. Por quê? O Senhor já conhece o futuro, meu irmão. E Ele quer o melhor para nós. Falei, Senhor, então eu não vou me mover, eu vou esperar. Enquanto o Senhor me trouxer uma palavra e quando tiver uma confirmação do alto, aí eu dou o próximo passo. Porque se o Senhor falou, Ele é a garantia de que vai dar certo. Agora, se eu tomo a decisão, se eu resolvo fazer, quem é a garantia? Lá a garantia sou
Joe, esse negócio aí, ó, não dá certo. Agora, se Deus é quem deu a palavra, Ele é a garantia de que vai fazer acontecer aquilo na tua vida, meu irmão. Olha que coisa maravilhosa. E aí você vai sem medo. Por quê? Porque o Senhor já falou, Ele já revelou. Deus tem feito algumas coisas muito interessantes na nossa igreja. Uma das últimas aí, recentes, nesse momento de expansão da igreja, de multiplicação em novos campos, nós recentemente abrimos agora um campus no bairro do Boqueirão, da nossa igreja, mas a história por trás disso é um negócio muito estranho, gente. Uma igreja menonita, que estava quase fechando, já teve mais de 1000 membros no passado, ela se juntou e fez uma assembleia na sua própria igreja, junto com o pastor Roberto Lai, muito conhecido no momento de células pelo Brasil, aí, de vários livros e tudo mais. Ele é o pastor da igreja, havia tentado transicionar a igreja mais de 3 vezes, mas não tinha conseguido. Reuniu os seus 68 membros, que se juntaram à faixa etária da quase Matusalém, né, se você me entende bem, devia ter 2 ou 3 jovens no máximo na igreja, o resto tudo acima dos 70 anos de idade, tá? Num grande espaço, mas já muito depredado pelo tempo, fizeram uma assembleia e votaram, sem consultar a nossa igreja, falaram assim, olha, a gente vai virar um campus da PIB. Todo mundo topa? Topamos, e foram conversar conosco. Que negócio estranho, gente. Sem nem perguntaram antes, mas a gente é batista, eles são menonitas. E aí o Roberto Lai marcou um horário com o pastor Michel, para explicar para ele, entre a história dos menonitas e batistas, o quanto nós não somos tão diferentes assim, a não ser pela fala alemã e a origem. Mas tudo bem. Ele falou assim, o pastor falou assim, tá bom, pastor, mas primeiro, não é assim que a gente faz, porque não é uma assembleia, né, que você faz sem consultar a outra igreja, é muito diferente. Então vamos fazer o seguinte, vamos orar. Se for de Deus, vai dar certo esse negócio aí, mas nós não queremos fazer nada que seja escondido. Então, primeiro a gente vai orar e Deus vai falar conosco, e depois a gente quer marcar com os líderes da denominação menonita, e se eles concordarem, toparem, não tiver nenhum empecilho, a gente pode dar sequência ao processo. Marcaram a reunião, vieram conversar, os líderes falaram assim, pastor, se vocês assumirem essa igreja, para nós vai ser uma bênção, nós não conseguimos hoje manter essa igreja também, ela vai fechar. E a gente passa todo o terreno, tudo para o nome da igreja, como doação. Fala assim, meu Deus do céu, gente, que negócio ficou sério, que negócio complicado. Mas já não bastava tudo isso, na frente dessa igreja tinha uma igreja batista. Um pouco mais avivado do que o normal, digamos assim. Aí eu tenho de um lado os menonitas bem tradicionais, quase sendo arrebatados, e do outro lado o pessoal lá, que já estava até arrebatado, na verdade, também já, e avivado. Assim, e aí o pastor dessa igreja, o pastor Bartolomeu, marcou um horário com o nosso pastor Michel e falou assim, pastor, como é que você vai abrir uma igreja batista na frente da minha igreja? Vamos juntar as 2 igrejas. Eu falei assim, meu irmão, não vai dar certo esse negócio. O fogo, o gelo junto, o negócio vai ser muito diferente. A gente começou a orar e Deus deu uma palavra e falou, pode juntar as 2 igrejas que vai dar certo. Eu falei assim, meu Deus do céu, gente. É só na glória para dar negócio certo, negócio desse. E aí conseguimos todo o processo, o pessoal da igreja menonita se mudou para a igreja da frente, que era um lugar alugado, enquanto reformávamos o prédio antigo, para que pudesse estar pronto e tudo mais. Gente, e não é que deu certo, gente. O povo se animou de estar junto. A igreja está crescendo. E o primeiro culto foi agora no final de agosto, com mais de 400 pessoas no culto, e a igreja crescendo cada vez mais para a glória de Jesus. Agora, se a gente faz só porque a gente quer fazer, ou porque parece um bom negócio, meu irmão, igreja não é negócio. Igreja é o corpo de Cristo. E a gente precisa entender a direção dele. Aquele que é o cabeça que traz a direção de verdade. Eu acho interessante porque Jesus já tinha multidões que o seguiam e alguns foram se tornando mais próximos. E mais uma vez ele simplesmente sai de cena, se retira para orar e passa a noite orando para alinhar o coração dele com o coração do Pai, para tomar a decisão baseada com a direção daquilo que Deus tinha realmente. Amós, capítulo 3, versículo 7, certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Provérbios 16, versículo 1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E sabe, irmão, em tudo que eu faço eu busco direção do alto. Um tempo atrás eu estava com as minhas filhas contando várias historinhas antes de elas dormirem, e eu comecei a perceber que, além das histórias de dormir, eu podia ter aquele momento para inspirá-las também. Comecei a contar algumas histórias minhas, daquilo que eu via com Deus, de milagres, de cura, de coisas que Deus havia feito, e elas ficavam curiosas perguntando aquelas coisas. Mas lembro de um dia que eu peguei uma Bíblia, de criança, né, e fui ler com elas, e a minha filha mais nova, mais velha, falou assim, papai, mas de novo a história da Arca de Noé, papai. Você já contou, a mamãe já contou, a vovó já contou, o vovô lá na igreja já vi também, mais de uma vez. Não tem outra história não, papai?
Gente, criança ama história de bicho. Eu falei, meu Deus, aquele dia eu fiquei triste. Está perdida a menina, não é possível, gente. Negócio complicado, né? E eu falei assim, e agora o que eu faço? Porque a próxima história eu já sabia também. E eu falei assim, ah é? E você já ouviu por um acaso a história da tartaruga da Arca de Noé? Eu falei assim, essa não, papai. E eu comecei a inventar uma história de uma tartaruga que estava contando história para os seus netinhos, de quando ele viu um homem de Deus começando a desmatar um lugar grande para construir um grande barco, porque algumas espécies de tartarugas vivem mais de 120 anos, que é o tempo da construção da arca, mas você já sabe disso, porque você lê a Bíblia, né, meu irmão? E aí, vai vendo tudo aquilo acontecer, e os bichos ficam todos lá preocupados, o que vai acontecer, como é que vai ser, e ela é escolhida junto com a esposa naquela época, que agora depois se tornou a vovó tartaruga, para ser a espécie de tartaruga que ia dar sequência às tartarugas no futuro. Aí o problema foi no outro dia, eu falei assim, papai, tem outra história. Eu falei assim, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Aí eu lembrei dos corvos que alimentaram o profeta, e os corvos, né, eu gosto muito de animais, gente, eu gosto de assistir esses programas, né, de Discovery Channel, coisas assim e tal, né, um dia minha esposa em nome de Deus vai gostar, mas por enquanto é só as meninas que estão começando a gostar também, né, amor? E aí eu lembrei que os corvos são animais naturalmente egoístas, então eu criei a história do corvinho e do corvão, 2 irmãos corvos, que Deus havia falado com eles para dividir o alimento com o profeta, mas eles não queriam. Mas eles resolveram obedecer a Deus. Só que cada dia que ia passando, elas pediam uma nova história e Deus ia dando uma graça. E um dia, eu estava lá, enquanto elas dormiam, eu estava orando, Deus falou comigo assim, mas por que você não escreve as histórias? Eu falei assim, Deus, eu não sei escrever história, eu sou pastor de juventude, coisas de igreja. Com criança, estou aprendendo agora, não é minha praia, não sei fazer esse negócio. Eu falei, escreve. Aí eu escrevi 8 histórias e mandei para um amigo meu, do pessoal lá da editora do Pão Diário, da seguinte maneira: olha, gente, estou escrevendo por obediência para vocês, mandando para vocês, Deus mandou mandar. Mas pode ser sincero, pode falar que está ruim, não precisa nem publicar, só estou obedecendo esse negócio. Mandei o e-mail, eles me responderam assim, mas pastor, a gente gostou das histórias, a gente quer publicar as histórias. Podemos? Pode, né? Se não tiver que pagar nada, melhor ainda, meu irmão. E no final das contas, para resumir a história, eles quiseram publicar, fizeram 10.000 cópias e um contrato em português, inglês e espanhol, e hoje o livro está em 28 países, em 3 línguas diferentes para o Glória de Jesus, gente. Você vê que negócio maravilhoso? Mas às vezes a gente não acredita. Mas por quê? Porque Deus deu uma palavra e você obedeceu. Será que está na hora de a gente obedecer um pouquinho mais ao Senhor, meu irmão? Será que a gente está às vezes brigando com Deus por coisas que não precisa brigar? E está na hora de receber o endosso do alto com relação à hora, o tempo e aquilo que a gente tem que fazer e aprender dessa maneira. Mas eu queria terminar essa mensagem, porque por mais que possamos buscar essas orientações do Senhor para aliviar os nossos fardos, existem momentos da nossa vida que fogem do nosso controle. Porque algumas tempestades nos encontram em meio à nossa caminhada. E como é difícil para nós aliviar fardos que não buscamos, que não são buscas ou consequências nossas, mas que nos encontram às vezes. Às vezes é uma enfermidade, uma situação difícil que a gente tem que lidar, um tipo de acidente, o desemprego, e por aí vai. Pastor, como é que a gente faz para lidar quando acontece algo assim na nossa vida? Eu lembro que quando eu e minha esposa recebemos a notícia da nossa segunda gravidez, da Lise, que estava aqui com a gente de amarelo, e a gente recebeu o diagnóstico dela, que ela tinha toda uma situação com a fissura palato-labial, a gente perdeu o chão. Senhor, mas e agora? O que a gente vai fazer? Como é que vai acontecer? E a gente fica perdido em meio a situações. Mas foi tão interessante porque mesmo em meio a uma dificuldade tão grande, em meio a um diagnóstico, ou qualquer situação que a gente possa estar enfrentando, o maravilhoso é que o Senhor se revela com a sua presença. Porque a sua promessa não é que nós não teríamos aflições, mas de que Ele estaria conosco todos os dias do nosso lado. E a palavra dele é, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí nós orávamos por um milagre. Ela foi curada, o palato inteiro veio fechado para ir contrário a todos os diagnósticos médicos, o lábiozinho veio aberto e logo com 3 meses de idade fez cirurgia. Até o dentinho dela que tinha do lado da fissura, que tinha fechado o céu da boca ali, que não tinha vindo, gente, começou a vir faz 3 semanas atrás, gente. Nem o dentista acreditava que era possível um negócio desse. Por quê? O Senhor continua ouvindo as nossas orações. E eu vim aqui orar com você hoje, trazer essa mensagem para dizer para você que está na hora de você voltar para o secreto, de alinhar as tuas demandas com Deus, de buscar o endosso do alto e reconhecer que nós dependemos dEle, para fechar um negócio, para alcançar as nossas metas num alvo do mês, talvez no teu trabalho, para resolver as coisas em casa, para criar os nossos filhos, para alinhar as demandas e tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor pode nos ajudar e nos abençoar realmente. Eu podia passar o dia inteiro contando histórias daquilo que Deus tem feito.
Mas melhor do que contar histórias é viver as nossas histórias com Deus. Às vezes, quando ouvimos uma pregação como essa, ficamos imaginando, mas é porque é pastor, meu irmão. Não tem a ver com ser pastor. Tem a ver com ser filho de Deus e buscar a presença dEle, porque Ele traz a direção. O Senhor é um Deus relacional. Ele quer um relacionamento conosco. A Bíblia é um livro de relacionamento. Ele se revela, Ele fala. Ele não é simplesmente uma força motriz que criou o mundo e o abandonou. Ele quer um relacionamento diário, constante conosco. Pastor, mas Ele sabe todas as coisas. Sabe. Mas é por isso mesmo. Porque Ele quer que os seus filhos passem tempo na sua presença, contando até aquilo que Ele já sabe. Eu não sei se você tem criança pequena em casa, ou já teve os seus filhos, mas, gente, as crianças gostam de contar a mesma coisa várias vezes. É igualzinho com Deus. E que alegria que dá ouvir a mesma coisa várias vezes na nossa casa. Sabe por quê? É um privilégio poder ver os filhos crescendo, amadurecendo e ter os seus filhos. O sucesso de um discipulado não são os filhos, são os netos. É quando a próxima geração consegue manter os valores que a geração anterior tinha impregnado e colocado no nosso coração de verdade.